Nesse vídeo eu vou trazer para vocês uma informação relacionada ao mercado e à Eletrobras, uma informação relacionada à Cosan e ao seu controlador, uma informação relacionada às mineradoras e siderúrgicas, uma informação relacionada ao setor imobiliário, comunicado ao mercado de Itaúsa, 2 comunicados ao mercado de Petrobras e um fato relevante de Cielo. Então vamos ao vídeo. Salve, salve investidores! Como é que vocês estão? Sempre lembrando que antes de continuar, você clica no botãozinho vermelho de inscrever-se para ajudar esse canal, tá bom? Começando aqui com essa informação relacionada à Eletrobras, o Itaú BBA fez uma pesquisa entre gestores brasileiros entre os dias 24 de agosto e 1 de setembro. Nessa pesquisa o pessoal está otimista com o mercado, mas isso é o que menos importa. O que importa aqui é que nessa pesquisa os gestores entenderam que as melhores oportunidades do mercado, entre eles, seria Eletrobras, Itaú e Localiza. Isso é um tanto quanto impressionante, já que a Eletrobras ela não é uma grande barganha atualmente, principalmente após sua privatização. Ela está negociando hoje a um PL de quase 20 vezes o seu lucro. Isso aqui tá bem esticadinho, tá? Isso aqui é múltiplo de Engie, né? E a Eletrobras não é tão boa quanto o Engie. Então, isso me surpreende. Itaú também, embora seja um excelente banco, está negociado hoje a quase 10 vezes lucro. Não está com grande desconto em relação ao seu PL. E em relação ao seu preço ou valor patrimonial, também o desconto é baixo. Então, tem bancos aí, por exemplo, o Santander, que estão mais descontados. E até mesmo o Banco do Brasil. Mas enfim, né? É a opinião desses gestores. Prosseguindo aqui, o dono da Cosan, o fundador dele, está sendo o maior doador privado nas eleições. O Sr. Rubens Ometo, que é um dos homens mais ricos do Brasil, pela revista Forbes. Ele está liderando aí o ranking de empresário que teria doado mais de 5 milhões de reais já para 25 candidatos em 2022. E isso não é a primeira vez, já que em 2018 ele fez doações que totalizaram 7 milhões e 500 mil reais, sendo que o maior beneficiário da doação foi a direção nacional do PSD do Kassab, hein? Não sei qual a opinião de vocês a respeito disso aqui, deixa aqui nos comentários. E a Vale e a CSN dispararam na presente data, dia 9 de setembro, por conta do alívio no minério de ferro, que é ali, talvez a commodity hoje, com uma das maiores especulações no mercado, já que a China acaba realizando diversas restrições ali por conta de lockdowns, a demanda caiu, o setor de construção civil, onde é utilizado muito ali o minério de ferro, está enfraquecido na China, principalmente por conta da bolha imobiliária lá, que nós estamos acompanhando junto ao declínio da construtora Evergrande. A gente vê também que a China, para tentar conter isso, até reduziu os juros ali justamente para operações no setor imobiliário, mas ainda assim as incertezas são tantas e por isso toda essa volatilidade no minério de ferro e nas empresas que de alguma forma trabalham com essa commodity, né? E aí na data de hoje, diante da subida do minério de ferro, Vale e CSN dispararam. Vale subiu quase 8% hoje. A CSN Mineração aqui também subiu muito forte. Uzi Minas, que é siderúrgica, também teve uma boa subida. Negocia nas ações ordinárias aí a quase 8,40. Meu preço médio é 8,41. Aí eu não consigo comprar, né? Só consigo comprar quando tá bem abaixo do meu preço médio. Prosseguindo aqui, essa aqui é uma notícia mais relacionada ao direito, mas atinge quem mora em condomínio. Isso aqui é mais um alerta para você que eventualmente mora em condomínio ou pensa em morar em condomínio. Essa aqui é uma decisão do Superior Tribunal de Justiça, que é aquele maior tribunal do nosso país responsável pela interpretação da lei federal no nosso país. E aqui no caso a lei federal que o STJ interpretou foi o Código Civil. E o que aconteceu na prática? Ele autorizou, e eu digo aqui a terceira turma do STJ, que é um órgão ali do tribunal, autorizou a penhora de bem de família. O que é bem de família? É onde você mora, junto com a sua família ou individualmente. O bem de família, em regra, não pode ser penhorado para pagar uma dívida, porque é onde você mora, afinal. Em regra, porque existem exceções. Uma das exceções, por exemplo, é quem é fiador em contrato de locação. Outra exceção é quando o município está cobrando um IPTU e aí o imóvel, mesmo sendo bem de família, não pode opor ao município porque é uma dívida que grava naquele imóvel. Mas nesse caso aqui, a dívida é de condomínio. E que tipo de dívida é essa? Dívida de aluguéis fixadas num processo judicial pelo uso exclusivo do imóvel pelos demais condôminos. Como assim? O que acontece? Dentro de um condomínio existem 2 tipos de áreas: as áreas privativas ou de uso exclusivo e as áreas de uso comum. Áreas de uso comum, como o próprio nome sugere, todo mundo pode utilizar ali
livremente todos os condôminos, mas existem áreas de uso exclusivo. Não vou entrar em maiores detalhes técnicos do que seria a área de uso exclusivo pelo Código Civil, que isso aqui é muito jurídico, mas é só para você ter essa ideia. Então, se uma área é de uso exclusivo, significa que somente o dono pode utilizá-la, não outros condôminos. Só que nesse caso específico julgado pelo STJ, tratou-se de área em que um dos condôminos foi privado de utilizar uma área que ele também poderia utilizar, seria uma área de uso comum. E aí, como ele foi privado disso, como ele tem direito sobre aquela área, e somente os demais condôminos que foram condenados puderam utilizar, e foram eles que tomaram essa penhora do imóvel onde eles moram, a justiça falou o seguinte: olha, como assim? Esse cara foi privado e não está recebendo aluguel por isso. Ele tem direito sobre essa área também e só vocês estão utilizando. Daí foi fixado um aluguel e as unidades imobiliárias deles ali foram penhoradas, tá? É um caso bem específico, mas pode atingir você condômino. Então muito cuidado com algumas áreas e cuidado também para não incorrer no mesmo erro ali desses condôminos de privação do uso de algum outro condômino que também tenha direito sobre essa área. Sempre bom olhar ali o estatuto do condomínio, né? Para não acabar gerando um débito ali desnecessário para você. E aí, para finalizar, é como está resumido aqui nessa decisão. A posse exclusiva por um dos coproprietários, um dos condôminos, é fonte de obrigação indenizatória aos demais coproprietários, porque fundada no direito real de propriedade. É como eu falei para vocês, todo mundo pode utilizar ao mesmo tempo. Só alguns utilizaram, privando aquele que não utilizou, então você vai ter que pagar um aluguel proporcional que é fixado judicialmente, e se você não pagar, penhora do seu próprio imóvel. Então, toma cuidado. Continuando aqui, em relação à Itaúsa, ela publicou aqui um comunicado ao mercado a respeito da negociação das próprias ações por sua tesouraria. Então ela informa ali que no mês de agosto desse ano, a Itaúsa não negociou com as suas próprias ações para a tesouraria e ainda nesse mês terminou o prazo para aquisição de ações de emissão própria dentro do programa de recompra de ações ali da companhia, tá? Então houve encerramento aqui do programa. E ela informa que foram adquiridas quase 12 milhões de ações da Itaúsa, sendo 8 milhões e 400 preferenciais e TSA4, que são as ações com maior liquidez, e 3 milhões, quase 3 milhões e meio aqui de ações ordinárias da companhia. E toda essa aquisição foram a preços médios superiores a R$10, significando que isso acabou beneficiando você acionista, que eventualmente tem Itaúsa como eu, abaixo dos R$9 a título de preço médio. Prosseguindo aqui, em relação à Petrobras, ela publicou aqui um comunicado ao mercado a respeito de algumas notícias veiculadas na mídia. A gente viu aí que foram veiculadas em diversos veículos de mídia essa notícia. E a Petrobras está desmentindo essa notícia no sentido de que, em relação ao seu desinvestimento ali na unidade de fertilizantes UFN3, que são inverídicas as informações de que a companhia estaria prestes a fechar uma venda dessa unidade com a Yara Fertilizantes. Então, isso aqui não foi confirmado pela Petrobras. Sendo que esse projeto ainda encontra-se em fase vinculante, não tendo terminado o processo, né, para recebimento das propostas. Então, uma fake news, né? Ainda não foi concluído esse tipo de alienação, mas diante dos rumores, é provável então que a Petrobras consiga concluir esse processo, talvez no presente ano. E ainda sobre Petrobras, ela trouxe aqui um comunicado a respeito do seu processo de book building das notas comerciais, né, que ela emitiu ali um total de 3 bilhões de reais, endividamento em 2 séries aqui, tá? A taxa fixada para estes títulos, que são aqui de prazo até longo, tá? 2030, 2032, CDI mais 1,5% da primeira série e CDI mais 1,9% ao ano de segunda série. Caso os juros no país venham a cair, então a Petrobras vai se beneficiar disso porque a sua taxa final está vinculada ao CDI, que é variável, né? Então esperamos que realmente os juros caiam no país, porque realmente chegaram num patamar ali bem complicado. E finalizando aqui com o Cielo, ela publicou um fato relevante, informando que nessa data, dia 9 de setembro, celebrou um acordo com a Meta, que é a empresa controladora do Facebook e do WhatsApp, para prestação de serviços sem exclusividade, tá? Então não há exclusividade, quer dizer que a Meta pode realizar o mesmo tipo de contrato com outras empresas, né? A sua escolha. Contrato então de captura e processamento de transações entre pessoas físicas e estabelecimentos comerciais por meio da plataforma da Meta, no caso WhatsApp. Então, como que vai funcionar isso aqui? O acordo então firmado entre Cielo e Meta permite que as pessoas possam fazer pagamento
pagamentos a lojas, por exemplo, usando meios como cartões de débito e de crédito por meio do aplicativo de mensagens, que é o WhatsApp, que hoje é usado para transferências de recursos entre as pessoas. Sendo que a efetiva disponibilização ao público dessas transações compete à Meta. A escolha dela está sujeita ainda à realização de testes com usuários e estabelecimentos comerciais, além de aprovações regulatórias. Como eu disse para vocês, o acordo não tem exclusividade, significando que a Meta pode fechar acordos nos mesmos moldes com outras empresas de pagamentos. E aí, conforme também afirmou a Meta, nossa parceria com a Cielo é a primeira de muitas que estamos construindo com diversos parceiros locais, quer dizer aqui no Brasil, na medida em que trabalhamos para oferecer às pessoas a possibilidade de comprar de empresas no Brasil diretamente no WhatsApp. Então, interessante essa parceria aí, vai facilitar para o consumidor e para os usuários da Meta, então beneficia tanto o Facebook quanto o Cielo. Sendo que esse acordo não altera em nada os serviços já de transferência de dinheiro, de recursos que já estão sendo prestados ali via WhatsApp, tá? Mas já vai deixando aqui nos comentários o que você achou dessa parceria entre Cielo e Meta. E em relação a Itaúsa, você acredita que ela está uma barganha atualmente, abaixo dos R$10? Conta aqui pra mim da Mirai. Muito obrigado por ter ficado comigo até aqui. Eu sou o Luan, esse que é o canal Mirai Investing. Até o próximo vídeo. Fui!